Olá, hoje a gente vai falar sobre a recente entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro ao portal UOL, uma conversa que está dando o que falar. Mais do que uma simples entrevista, ela virou palco de interpretações, críticas, polêmicas e, claro, disputas narrativas. Eu queria lhe perguntar, presidente, o senhor está respondendo a uma ação penal no Supremo e eu ouvi o senhor dizendo que a sentença está pronta, que vai haver uma condenação, 38, 40 anos. Isso significa que o senhor jogou a toalha, a sua defesa jogou a toalha? Por que o senhor diz que a sentença está pronta? Eu tenho visto isso na imprensa. Você também deve ter visto isso na imprensa. Tá? Então, o que eu estou vendo na imprensa, eu não concordo seja essa a realidade. Né? Tenho esperança de reverter tudo isso aí, que, afinal de contas, repito, é o MP que tem que provar que sou culpado, não eu provar que sou inocente. É o que estão fazendo. Nessa semana agora, o Alexandre Moraes liberou outra parte do processo que não tinha chegado ao nosso conhecimento ainda. Nós já fizemos defesa sem ter amplo acesso àquilo que a PF coletou ao longo desses mais de 2 anos. Então, tenho esperança, sim, de retornar. Estou com 70 anos de idade, se me condenar a 40 é meu fim. A 20 também, eu não tenho mais tempo de... Agora, a sua esperança se mantém a despeito das decisões que vêm sendo tomadas na primeira turma do Supremo, que são unânimes ali, não é? A gente sabe, ali no Supremo, por exemplo, ali tem os 5 ministros e a gente tem história de cada um, né? O Zanin foi advogado do Lula, né? O próprio Flávio Dino, já tive problemas enquanto deputado com ele, enquanto presidente entrou com uma ação contra mim, tá? O Alexandre Moraes parece uma coisa mais pessoal, eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre Moraes. Um recurso, por mais óbvio que isso a gente não ganha nada. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal? Eu até estou no Supremo por causa do Ramagem. Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só, não tem essa ação e não aquela. E o que estou sendo acusado no crime continuado, para deixar bem claro. A PF pegou 2 datas, 29 de julho de 21, numa live que eu fiz, criticando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que estava sendo discutido na Câmara, o voto impresso. E pegou uma outra data, 8 de janeiro, onde seria o golpe final. Tudo ao longo desse percurso está interligado. Mas agora, se entendi direito, o senhor acha que esse caso do Ramagem, a decisão que a Câmara adotou em relação ao Ramagem, pedindo a suspensão da ação penal em relação a ele, deveria ser estendida ao seu caso também, aos demais réus? Manda suspender a ação penal. Eu estou no Supremo, juntamente com outros, entre eles militares, né, de alta patente, por causa do Ramagem. Agora, o que diz o artigo 97 da Constituição é que a decisão para tornar algo inconstitucional tem que ser do Pleno. Eu acredito que o Supremo vai reabrir, vai acolher essa contestação, esse recurso para o Hugo Mota. Você chegou a conversar com o Hugo Mota sobre esse recurso? Porque o senhor esteve com ele conversar, mandei algumas mensagens. Anistia. Eu mando algumas mensagens para ele, como o artigo 97, algumas informações eu mando para ele. Coisa rara, nós conversamos por telefone, já tive pessoalmente 2 vezes com ele, tá? Entendo a situação dele, quero o melhor dele. Uma das conversas que eu tive com ele foi: Hugo, você tem metade da minha idade, então não dá para a gente traçar alguns paralelos aqui. Apesar de ser uma pessoa inteligente, tem um montão de virtudes, né? Mas a idade, a experiência é muito grande, minha em relação a ele. E, obviamente, a gente espera, né, como aplaudir esse recurso dele agora, questionando a questão de quem deveria decidir se é inconstitucional ou não. O que o Congresso, o que a Câmara votou é o plenário,
São os 11 ministros e não 5 apenas. Agora, voltando a essa questão de uma possível prisão, o senhor fala que seria o fim da sua vida, o senhor já disse também que vai dar muito trabalho. O que seria exatamente isso? O senhor pretende repetir a estratégia do presidente Lula de que registrou a candidatura mesmo estando preso? Como é que o senhor está trabalhando isso? O que o senhor pensa, já que o senhor, né, já vê esse cenário de uma eventual prisão como possível? No momento, eu sou inelegível por 2 ações. Uma porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também. E lá vendeu o seu peixe. E eu achei que tinha algo não certo e resolvi convidar os embaixadores. Então, eu estou inelegível por causa disso. A outra, que eu teria usado a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Houve o desfile do 7 de setembro, sim, de 21. E foi uma coisa fantástica. 22. Foi uma coisa fantástica. Acabou o desfile, deixei minha faixa, entreguei minha faixa para alguém, e lá fora tinha. Estava cheio lá, esplanada do Ministério. Nunca ninguém viu tanta gente na esplanada do Ministério como naquele momento. Usei o carro de som do Silas Malafaia. Fui acusado ainda, segundo caso, de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo com isso. Ou seja, é um julgamento político. Não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Só que, mas em termos da estratégia política, de o não senhor é achar... estratégia política. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá. É um direito do Michel Temer. Tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece. Então o Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Agora, eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem: o Bolsonaro está inelegível por quê? Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que está acontecendo, o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muitas coisas estão acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, dizendo, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. A entrevista de Jair Bolsonaro ao Universo Online foi marcada por um tom defensivo e crítico, em que o ex-presidente buscou rebater acusações, justificar suas decisões passadas e apresentar sua visão sobre o cenário político e institucional do país. Ele reiterou que não vê fundamento nas investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal e expressou desconfiança sobre a imparcialidade do julgamento, sugerindo que há uma perseguição política em curso. Bolsonaro também voltou a negar qualquer envolvimento nos atos de 8 de janeiro, enfatizando que estava fora do Brasil à época e que já havia feito apelos para que manifestações cessassem após as eleições. Encerrou a entrevista reafirmando que, mesmo fora das eleições, segue com capital político e influência sobre pautas conservadoras no Congresso, indicando que pretende continuar ativo no debate público. Esse foi um momento raro em que Bolsonaro falou diretamente a um público que tradicionalmente não o apoia, e sua postura, ainda que combativa, mostrou disposição para disputar narrativas e buscar espaço além de sua base.